Olá a todos, hoje eu vou falar para vocês sobre seleção de produtos e fornecedores. Nós estamos aqui na Escola de Engenharia Clínica, no YouTube, tratando do Body of Knowledge, o corpo de conhecimentos com uma ênfase no Brasil. Um programa que foi feito não somente para os profissionais de engenharia clínica, mas para os profissionais que também, de alguma forma, se relacionam com as tecnologias de saúde, como os médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, enfim, todos eles que estão de alguma forma envoltos com as tecnologias de saúde. Então nós estamos no capítulo 2, avaliação de tecnologias em saúde, na parte 3 de 3 de seleção de produtos e fornecedores. Uma revisão da aula anterior, nós falamos sobre a importância dos profissionais de engenharia clínica saberem como criar uma metodologia para comparar produtos. Comparar produtos pode ser utilizado também para comparar fornecedores. É importante que você tenha uma metodologia de trabalho e que você use as mais diversas bases de dados, inclusive aquele conjunto de informações que a gente pode captar nos vários grupos de discussão que existe hoje na área de engenharia clínica. Então hoje nós vamos continuar falando da seleção de fornecedores e é a nossa parte final. O fato é o seguinte, depois que foi comparado, selecionado, validado por todas as partes interessadas, o equipamento ele pode, os médicos, os enfermeiros podem querer testar o equipamento. Então a gente chama de um apoio da engenharia clínica, no termo em inglês que é chamado de clinical trial. Então o que acontece? O fornecedor leva o equipamento para o hospital e esse equipamento precisa de ser pré-avaliado pela engenharia clínica. Então, dependendo do equipamento, essas pré-avaliações são feitas, são analisadas na engenharia clínica, na bancada, as questões de segurança ou requisitos específicos do equipamento, como, por exemplo, a tensão de operação, se precisa de gás medicinal ou não precisa de gás medicinal, se o ambiente tem que estar climatizado, não tem que estar climatizado, se o equipamento precisa de suporte ou não precisa de suporte. Todo esse conjunto de requisitos são avaliados pela engenharia clínica, de modo que quando o equipamento for colocado para teste, todas as condições de contorno estejam disponíveis. E por isso não tem como não trabalhar com esses profissionais que vão usar o equipamento. E é importante que a gente crie uma metodologia de coletar o parecer desses profissionais perante os diversos equipamentos que poderão vir a ser testados. Então, se são fáceis de operação, se há algum tipo de benefício que possa ser evidenciado entre um equipamento e outro quando aplicado no mesmo tipo de paciente. Então, todos esses aspectos, compra, almoxarifado, os interesses de compra e almoxarifado, como, por exemplo, prazo de entrega, formas de pagamento, todas essas questões têm que ser trabalhadas em conjunto durante o clinical trial. Também é importante entender que nós podemos contribuir, devemos contribuir com informações para que a gente possa fortalecer a análise financeira que aquele equipamento vai trazer para a operação do hospital depois que ele foi incorporado. Então, novamente, calcular o custo de ciclo de vida da tecnologia com várias ferramentas, o custo total de propriedade, quanto custa ter aquele equipamento completamente, com insumos, com as pessoas, vai ter que contratar pessoas. Quando você vai fazer uma ampliação, comprou equipamento novo, não é só o custo do equipamento, são o custo das pessoas também, os contratos que eu tenho que fazer, não só com as pessoas, mas com as empresas, contratos de manutenção pós-garantia, analisar o custo de partes e peças. Muitas pessoas não avaliam isso, não consideram isso. E aí um dia queima um tubo, ou no caso da ressonância tem que fazer uma carga de hélio, são valores elevados e não esperados, Eles não são, em geral, não são esperados quando isso não é analisado antes da compra. Outro aspecto, o contrato de manutenção. Como é que vai ser? Qual que é o custo da hora extra? Como que esse contrato vai atender durante feriado, final de semana, feriado prolongado, enfim, Se vai ser oferecido treinamento técnico ou não. Já falamos sobre isso. Uma equipe técnica forte de engenharia clínica vai reduzir custos e despesas operacionais e não operacionais. Por isso é importante que a administração exija um ótimo treinamento de natureza técnica,
porque é essa equipe que vai dar o primeiro combate quando o equipamento der um defeito no hospital. O treinamento operacional nem se fala, né? Isso é muito importante o fornecedor apresentar, não só dizer se vai treinar ou não, quantas horas são, mas principalmente com relação ao conteúdo programático. O que vai ser ensinado, né? Importante essa parte do treinamento, trabalhar com a enfermagem de educação continuada, porque, de certa forma, esse programa de treinamento vai ter que ser vinculado, no caso da enfermagem, com os enfermeiros de educação continuada. E, por fim, né, você tem que avaliar o fornecedor. Então, você começa com conhecimento mútuo, deixe-se conhecer pelo fornecedor e procure conhecer o fornecedor como ele é, né? Então, qual que é o profile do fornecedor? Hoje, né, o ECRI, por exemplo, o Emergency Care Research Institute, tem uma ferramenta chamada Healthcare Products Comparison System, que é um sistema de comparação de produto, onde ele traz um conjunto de informações importantes sobre os fornecedores. Ou o Sourcebook, né, o livro-fonte do ECRI, que traz informações, ano fiscal, todo esse conjunto de informações que te permite inferir se esse fornecedor é um bom fornecedor ou não fornecedor, né? Reputação do fornecedor, às vezes ele tem uma boa reputação num país, no outro país, mas no nosso país ele não é tão bom assim. Então, como é que a gente descobre isso? Indo para a web internacional. Tem várias, o ITN Online é uma ferramenta que permite isso, o Class Research também é uma ferramenta que permite avaliar o que a pessoa que comprou o equipamento, o que ela acha desse equipamento depois da operação, né? Avaliar, né, como que relações prévias, né, dos usuários com esse fornecedor, se existe uma satisfação ou não do usuário com esse fornecedor, se a equipe técnica que está por trás daquele equipamento, né, a equipe técnica do fornecedor é uma equipe capaz, experiente, né, o tamanho dessa equipe técnica, a proximidade desse fornecedor do seu hospital, o tempo de resposta, depois que você chamar ele, quanto tempo ele vai demorar para responder isso para você. Consultar outros hospitais, imprescindível também, nós falamos no episódio anterior, é simples, você pergunta para o fabricante onde ele tem esse equipamento e ele informa. Aí você liga e conversa com o engenheiro, faz uma visita, vê como foi instalado, se ficou bacana, se ficou legal. E em alguns casos, né, no caso de home care, às vezes o paciente, quando o paciente pode realmente dizer, né, sobre o que ele acha daquele equipamento, ele pode também te ajudar a dizer o que acha do fornecedor. Isso é muito comum com aqueles respiradores hoje que estão indo para a casa das pessoas, os CPAPs, né? Tem várias doenças que ele é aplicado no home care e o paciente está bem, enfim, ele pode falar se ele gosta do equipamento, o que ele acha, o que ele não acha, né? Tudo isso, depois de tudo isso pronto, tudo amarrado, todos os 3 episódios, está tudo pronto, aí eu faço um request for proposal, que é um pedido de proposta formal, né? Eu esclareço, deixo bem claro qual que é o meu pedido e mando para o fornecedor para ele responder aquilo de maneira formal, né? Eu remeto isso para o mercado, quando isso volta para essa equipe multidisciplinar, que com aquela metodologia que foi planejada lá no início, a gente pode amarrar, pontuar e diminuir a incerteza na escolha de produtos e serviços na área da saúde, né? Então, gente, é isso aí. Eu espero que esse episódio tenha ajudado aí, melhorado a forma de vocês pensarem com relação à seleção de produtos e fornecedores. O próximo episódio é o planejamento de capital. Se você tiver dúvida ou sugestão, coloca aí no comentário. Aproveita, se inscreve aí, porque ajuda a gente de alguma forma. Curta a nossa página na fanpage do Facebook, quando você tiver um tempinho passando por lá. Lá a gente posta vagas, cursos, notícias interessantes aí para a nossa área. O meu nome é Lúcio Flávio, eu sou um profissional da área de engenharia clínica. Você está na Escola de Engenharia Clínica no YouTube e obrigado pelo seu tempo.